O período do entre guerras é o período que vai do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. De longe, o mais importante episódio que ocorreu nesse período, e que marca bem as duas metades do período, né, é a crise, a grande crise da economia mundial em 1929. A quebra da Bolsa de Nova York, que desencadeou uma crise que iria durar por toda a década de 30. Na verdade, a crise de 29 ela desencadeou a Grande Depressão, que irá durar a década de 30, os anos cinzentos da década de 30. Então é importante para nós perceber as relações que surgem aqui entre a crise que ocorreu em 1929 e a Grande Depressão, que vai durar a década de 30. Ou seja, aquele episódio de 1929 ele vai provocar efeitos dramáticos, né? Faz-se necessário, num primeiro momento, saber o que ocorreu antes de 1929. Né? Ou seja, quais foram aqueles eventos, quais foram aqueles episódios que resultaram na crise que ocorreu em 29 e que, por sua vez, vão ter consequências de longo prazo na década de 30. Então, no primeiro momento, vamos tentar entender o que foi a crise de 29 e que deu origem à Grande Depressão. E as origens dessa crise de 29, elas se encontram no desequilíbrio da economia norte-americana após o período da Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial provocou grandes alterações na economia dos Estados Unidos, e uma vez que os Estados Unidos eles eram a principal economia do mundo e faziam negócios com todos os demais países do mundo, com uma ou outra exceção, esse desequilíbrio, essa crise norte-americana irá afetar o mundo inteiro. Né? Então a gente pode voltar aqui e pensar que foi justamente o desequilíbrio norte-americano que provocou a crise, que provocou a depressão ao longo da década de 30. Mas o que é esse desequilíbrio ao qual eu me refiro? Do que eu estou falando quando eu falo do desequilíbrio da economia norte-americana? Olha, eu tenho aqui um gráfico na minha frente, né? Nesse gráfico eu fiz o seguinte, eu coloquei ao longo do eixo horizontal, eu coloquei algumas datas específicas, destaca-se aqui o período que vai de 1914 a 1918, esse é o período da Primeira Guerra Mundial, e deixei mais aqui na frente o ano de 1929. Então, o que está acontecendo com a economia norte-americana nesse período todo, basicamente, marcadamente nesses anos específicos? Vamos identificar aqui nesse eixo o volume da produção industrial norte-americana. E eu posso dizer para vocês que a produção industrial norte-americana ela vinha crescendo, né? Ela vinha crescendo antes da Primeira Guerra Mundial, era um período de prosperidade econômica nos Estados Unidos, era um período de renovação, de segunda revolução industrial, então a economia norte-americana ela vinha bem, ela vinha embalada até 1914. Quando começou a Guerra Europeia, uma guerra em larga escala, com grande consumo de produtos industriais, a indústria americana começou a alimentar a guerra europeia. A indústria americana começou a produzir armas, suprimentos militares para equipar os exércitos europeus. E vocês lembram que em 1917 os Estados Unidos vão entrar na guerra, né? E essa entrada dos Estados Unidos na guerra vai impulsionar ainda mais a produção industrial americana. Ou seja, uma produção que já vinha em alta, ela vai ter um impulso espetacular durante os anos da Primeira Guerra Mundial. Agora, eu vou aproveitar esse mesmo gráfico e vou indicar aqui, agora em vermelho, aquilo que é o consumo de produtos industrializados norte-americanos. E eu acho que não existe surpresa nenhuma em observar que esse consumo de produtos industriais norte-americanos está crescendo junto com a produção. Ou seja, aquilo que é produzido é vendido, né? E a produção ela cresce porque o consumo está crescendo. Veja o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Os países em guerra, eles consumiam armas e a produção industrial norte-americana cresceu para acompanhar esse consumo. Me parece natural que essa curva da produção ela acompanhe a curva do consumo. Até aí nós não temos nenhum desequilíbrio. Até aí o que nós temos é o que? Uma prosperidade econômica, um crescimento econômico bastante grande. O desequilíbrio da economia norte-americana vai começar aqui em 1918. Por quê? Porque em 1918 já não existe mais a guerra, né? Então aquele consumo exagerado de armas, munições, suprimentos militares, tudo aquilo que a economia norte-americana estava se especializando em produzir, isso aqui desaparece. Não tem mais guerra, então nós observamos no primeiro momento uma retração do consumo. Eu posso imaginar que o consumo vai voltar para aquele patamar de 1914, né? A guerra é um período excepcional, é um período diferente. E esse consumo talvez ele até se estabilize nos próximos anos, certo? Então cai o consumo agora. Na medida em que cai o consumo, o que deveria acontecer com a produção industrial norte-americana? Deveria cair para acompanhar essa queda no consumo. Mas não foi isso que aconteceu.
E aí começam a surgir os problemas. Termina a guerra e a indústria americana ela mantém os mesmos elevados índices de produção da época da guerra. Óbvio, não são mais armas, não são mais munições, mas são ritmos de produção exagerados. Agora, bens de consumo, automóveis e tudo mais, a gente começa a observar essa discrepância. E essa discrepância entre produção e consumo, ela continua existindo ao longo de toda a década de 20. A partir daí a gente percebe que as indústrias americanas elas vão começar a bater sucessivos recordes de produção. Posso falar efetivamente de uma superprodução? A indústria automobilística, a indústria de bens de consumo em geral, sem que haja uma contrapartida do consumo. Então a gente pode observar essa situação curiosa. Daí você pergunta assim, mas espera um pouquinho. Existe uma produção tão grande, um consumo tão baixo, o que acontece com esse excedente? Ele permanece estocado. Muitas vezes é jogado fora. É uma produção que se faz para que o produto vá para o lixo. E a próxima pergunta que você faz é, mas e do que vivem as indústrias? Do que vivem as indústrias se elas já não vendem mais mercadorias? Se elas produzem para estocar, se elas produzem para jogar fora? Elas vivem da especulação na bolsa de valores. O volume de dinheiro que entrou nos Estados Unidos durante a guerra foi tão grande, mas tão grande, que começou a alimentar uma especulação justamente com a negociação de ações dessas empresas que crescem sem parar, né? Ou seja, começou a surgir nesse período uma bolha especulativa gigantesca. Agora é uma questão de tempo até que essa bolha exploda. Quando chegamos no final da década de 20, alguns donos de indústria, percebendo essa situação de desequilíbrio, sem imaginar até quando a economia norte-americana teria fôlego para manter essa situação, eles tentam diminuir um pouquinho a produção. Eles diminuem discretamente a produção. Como é que se diminui a produção industrial? Uma fábrica, a diminuição da produção, muitas vezes é feita através das demissões. Você manda o operário embora. E se muitas empresas começam a demitir operários, o que acontece? Começa a surgir desemprego na economia. Desempregados não têm dinheiro, eles não ganham salário, eles consomem pouco. O consumo começa a cair. Ou seja, a economia norte-americana ela começa a apresentar uma tendência de queda. Por volta de 1929 existe essa tendência de queda da produção, existe essa tendência de queda de consumo. Quando os grandes investidores perceberam que eram essas as tendências da economia norte-americana, o que eles fizeram? Eles venderam suas ações. No dia 24 de outubro de 1929, um episódio que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, nos anais da história econômica mundial, imensos lotes de ações foram colocados à venda na Bolsa de Nova York. Todo mundo querendo vender ações, ninguém querendo comprar, a Bolsa entrou em colapso. Foi o grande crash da Bolsa de Nova York, o grande crash de Wall Street. A quebra da Bolsa iria inaugurar os anos sombrios da Grande Depressão.